Nós estamos hoje no nosso 5º episódio dessa série, Se Não Nós, Quem? Tá certo? E eu tenho insistido, porque esse é um dos fundamentos dessa série, com a ideia do discípulo e da multidão. Tá lembrado disso? Tá gravado isso na sua cabeça? Discípulo e multidão. Jesus chamou pessoas para segui-lo. E quando ele faz isso, ele está dizendo para essas pessoas que elas devem se tornar discípulos. A multidão só tem interesse em ouvir sobre Jesus, ao conseguir algo de Jesus, resolver um problema com Jesus, mas ela não quer caminhar com Jesus, ela não quer dormir onde Jesus dorme, ela não quer comer o que Jesus come, ela não quer andar no que Jesus anda, ela não quer saber e crer. Talvez ela quer, nossa música aqui hoje, né? Ela só quer saber, mas ela não quer crer, porque crer é andar naquilo que você acabou de descobrir. Crer é andar naquilo que você recebeu em termos de ensino. Isso é crer. O resto não é crer. Você acredita em Jesus ou você crê em Jesus? Os demônios acreditam em Jesus. E aí, você vai ficar com qual opção? Acreditar ou crer? Porque o crer é o que vai te tirar do lugar comum. O crer é que vai te tirar do lugar onde você está ou você estava. É o crer que leva você à ação, a você tomar a decisão, a você dar passos, a você sofrer pelo Evangelho se for preciso. O acreditar não faz isso. Porque os demônios acreditam em Jesus, mas eles não fazem a sua vontade. Muito pelo contrário. Muitos dizem que acreditam em Jesus, mas poucos creem. Os que creem são chamados discípulos. Discípulos. Tá bom? Tá claro isso? Então nós começamos a falar sobre isso. Acho que está um pouquinho alto, Léo, se você puder baixar, pessoal, não correr. Nós falamos, vou repetir porque para a gente ficar bem gravado. Primeiro nós falamos sobre o quê? A boa terra. Nós precisamos ser esse solo onde a semente cai, e a semente brota, e ela multiplica, e ela dá fruto. Essa é outra característica do discípulo. O discípulo dá frutos no reino de Deus. Ele é um cooperador e um colaborador com o agricultor, que é a nossa segunda figura. E Jesus disse que nós devemos estar conectados na videira para que os frutos venham. E esse estar conectado com a videira nos tira do nosso ativismo, nos tira da nossa falsa identidade, onde a gente acha que é pelo nosso esforço que o fruto virá. Mas o fruto vem por estar conectado à videira. Nós somos apenas os ramos. Discípulos são ramos. Recebem do Pai, recebem da videira, que é Cristo. O agricultor cuida, nos poda, para que nós demos mais fruto. Se a gente deu fruto esse ano 10, quem sabe ano que vem nós vamos dar 20, porque Ele vai nos podar e nós vamos cada vez nos tornando ramos mais fortes, mais frutíferos, pela graça dEle, pela capacitação dEle. Mas precisamos estar conectados na videira. Não podemos ser multidão. A multidão não está conectada. A multidão está por perto. E o discípulo está perto. Perto o suficiente para ouvir as palavras de Jesus da sua boca. Não para ouvir falar sobre Jesus. Perto para ouvir do Pai as palavras que Ele diz aos amigos, como nós vimos. E depois nós passamos para o segundo momento, nós começamos a falar sobre a edificação da igreja. E nós dissemos que um outro aspecto do discípulo é que os discípulos são pedras vivas. Isso significa dizer que nós éramos pedras mortas, porque toda pedra é morta. Você já deu bom dia para a pedra? Não, né? A gente dá bom dia, tem gente que dá bom dia para a planta. Abraça a árvore. Cada um na sua, né, gente? Eu quero ser pedra viva. Pedra viva é viva porque a pedra fundamental, que é Cristo, transforma-nos de pedra morta, pedras mortas em pedras vivas. E agora nós temos uma função, nós temos um propósito, que é nos alinharmos com essa pedra fundamental, com essa pedra angular, para que o edifício de Deus seja formado,
à sua vontade, na sua concepção. O Pai é o grande arquiteto. Cristo é a pedra fundamental. Deus tem um plano, o Pai tem um plano, tem uma cara para a igreja, que não é de material físico. É cada um de nós como pedras vivas. Pedras vivas são muito legais, mas pedras vivas são um pouco teimosas. E as nossas pedras vivas que nós somos, aí a outra parte do vivas é que nós continuamos sendo pedras. Então a parte de nós, vamos usar essa analogia, ainda é meio morta, né? Ainda é meio dura. Deus está amolecendo. Aí no fim a gente vai virar umas pedras que vai parecer mais cubos de geleia, de gelatina. Somos softs, o Senhor está nos amolecendo. Aí vem toda, né, o sobrenatural de Deus. Como é que um edifício feito de pedras de gelatina se sustenta? Nós somos soft, nós somos leves, nós estamos sendo tratados no nosso coração. Nós estamos falando de frutos do Espírito, onde nós abandonamos a nossa maneira de pensar e reagir às coisas, e nós agora começamos a experimentar, saber e crer que o Espírito nos dá uma nova disposição e um novo caminho, como nós vimos em Gálatas 5 semana passada. E agora, há em nós a disposição pelo Espírito para o amor, para a alegria, para sermos benignos, para sermos compassivos, para termos esperança, para pensarmos diferente, e tudo mais que o Espírito nos traz como fruto. Você está vendo como o caminho começa com Cristo, se mantém em Cristo e floresce por Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. É isso, por isso que a gente canta isso. Para que a gente saiba e creia, para que a gente entenda a obra que Cristo quer fazer em cada um de nós. Porque o agir de Deus é suave em cada um de nós, nos convidando a nos juntarmos a Ele. O Pai não quer pessoas obrigadas, forçadas a um relacionamento. O Pai quer que você entenda que Ele fez tudo o que Ele podia para que você pudesse estar com Ele, para que você pudesse abraçá-lo, para que você pudesse retornar à casa, e para que você, além de retornar à casa, se tornasse parte da casa, sendo um edifício de Deus. Portanto, os frutos são resultado dessa vida com Deus. É mais um dos presentes que Ele dá a você sem você merecer, e te coloca numa situação onde você pode agora ter um novo caráter sendo desenvolvido em você. Espelhar Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Se você não é um pequeno Cristo, você não é um cristão. Você é membro de alguma igreja, que tem CNPJ, mas a igreja que realmente importa é a igreja invisível. É a igreja que é a noiva de Cristo. É a igreja que Ele enxerga. Lembra quando alguns discípulos, algumas pessoas queriam começar a separar as pessoas e classificar? Olha que coisa terrível, né? Quem é que nesse mundo tem condição de classificar as pessoas em relação a isso? A gente pode julgar alguns frutos, a gente pode analisar, sim, não é proibido na Bíblia fazer um julgamento na base bíblica, tá certo, gente? Esse negócio de, não julga ninguém, isso não existe, tá bom, na Bíblia? Os frutos indicam o caminho que a pessoa está andando. Você pode sim dizer, esse caminho não é um caminho de vida. Agora, você não tem o papel de condenar a pessoa. Esse não é seu papel. Até porque quando você julgar alguma coisa, deve ser em amor e visando o bem, visando o crescimento, visando a salvação, visando a reconciliação. Mas alguns tentaram separar, assim, classificar as pessoas, e o próprio Senhor disse, olha, na igreja que você enxerga, haverá joio e trigo. Na hora certa, meus anjos virão e eles cuidarão dessa parte. A você não cabe analisar essa parte. Mas o que cabe a cada um de nós? Cuidarmos de nós mesmos. Essa é uma conversa que nós estamos tendo sobre tomar a posição. Se não nós, quem? E se não agora, quando? Até quando nós vamos ficar esperando para tomar uma posição firme de servirmos ao Senhor com entendimento, com clareza, com disposição? Até quando nós vamos deixar que outras coisas tomem a prioridade de nossas vidas? Ninguém está chamando vocês para serem dedicados de vida integral. Talvez Deus esteja chamando alguns de vocês, não sei.
Talvez Ele venha chamar. Mas hoje Ele está chamando para você ser um discípulo aonde você está, na sua profissão, na sua comunidade e na sua comunidade de fé. O que é que Deus nos dá a mais para nós construirmos esse edifício? Isso é o que eu quero conversar com vocês brevemente hoje, porque o assunto poderíamos falar até uma série inteira sobre ele, se fosse necessário. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. O que nós vamos falar hoje está, assim, centralmente entre o 12 e o 14. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ler todos esses capítulos aqui, hoje cedo. Senão a gente ia terminar perto lá das 3 da tarde. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu me lembro quando eu era pequeno que eu uma vez ganhei, tem memórias que a gente guarda, né, de bem pequeno. Então, assim, para vocês terem uma ideia, essa memória, com certeza, eu tinha menos que 10 anos de idade. Eu não sou muito bom com memórias dessa época, não. Não sei como é que vocês são. Eu tenho dificuldade de lembrar o que aconteceu. Eu ia falar ontem, mas não é exagero. Talvez anteontem. Mas 12 anos, quando eu tinha 12 anos ou menos, assim, tem uns flashes, eu não lembro tudo. Minha irmã lembra tudo. É impressionante. Mas essa coisa eu me lembro, e quando eu penso, eu vejo até a imagem, assim, me vejo andando na calçada, ao lado da minha casa. Eu ainda morava lá em Florianópolis. E eu lembro que uma vez eu ganhei de presente, e outra coisa, né? Talvez alguém da minha família acabe ouvindo essa mensagem, e pode ser que eu lembre tudo errado. A gente já sabe como é que é? Mas é assim que eu lembro, então eu vou contar do jeito que eu lembro. Em algum momento eu ganhei de presente uma caixa de ferramenta. Vinha um martelo, uma serrinha. E eu achei muito legal aquilo, porque a gente, quando é pequeno, a gente vê as pessoas construindo as coisas, e você vê as ferramentas, e aí a gente sabe para que aquilo serve. A gente fala, cara, com isso aqui dá para fazer coisas. É ou não é? E aí eu ganhei aquela caixa de ferramentas e fiquei me sentindo o máximo. Falei, eu já sou um homem. Né? Assim, eu já sou um adulto. Eu vou construir alguma coisa. Eu acho que provavelmente eu só destruí algumas coisas com aquelas ferramentas, mas faz parte do aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Nessa construção do edifício de Deus, Deus nos deu também algumas ferramentas. E Ele deseja que nós as usemos na construção, todos nós. Ele nos deu ferramentas para que a gente faça algo bom. Mas, às vezes, a gente, na nossa imaturidade, como o Leandro com 10 anos, talvez usou as ferramentas para cutucar alguma coisa com a chave de fenda que não devia. Você já viu aquela criancinha, que você já deve ter visto isso na internet, que o pai chega e ela escreveu "Eu te amo" na porta do carro? Que bonitinho, né? Pegou uma ferramenta, um quadro bonito, um carro brilhante. Vai ficar bonito aqui, ela pensou. Meu pai vai adorar. Né? Quero declarar a Ele todo o meu amor. E aí haja fruto do Espírito para chegar lá e tratar com aquela criança, naquela hora. Senhor amado, eu fico imaginando o pai, Senhor, em porção dobrada dos teus frutos do Espírito nesse momento, Senhor, porque que lindo esse eu amo, mais 10 mil reais para arrumar essa porta, não é? Ferramentas são úteis quando elas são usadas para o propósito para o qual elas foram criadas, da forma como elas foram criadas. Você já usou uma chave de fenda para martelar alguma coisa? Já, né? Eu já. Ideia, né? Que ideia. Eu me lembro do cabo da chave de fenda saindo por cima do ferro da chave de fenda, assim. Não dá, gente. Não dá. E isso aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, para vocês entenderem a história aqui, o contexto, era uma igreja rica nos dons que Deus tinha dado. Mas eles tanto se perderam no uso dos dons, havia uma grande confusão. Eles também estavam esquecendo os frutos do Espírito, por isso eu comecei com os frutos do Espírito. Porque não adianta você ser uma comunidade, uma igreja cheia dos dons espirituais
e ausente dos frutos espirituais. A igreja de Corinto estava envolvida em imoralidade, um monte de confusão, ao mesmo tempo que exercitava os dons, porque os dons são ferramentas. E você não ganha os dons, veja, meu pai, minha mãe me deu aquela caixinha de ferramenta por amor a mim, não por mérito. Nós recebemos o Espírito de Deus e os seus dons pela vontade dele, não pelo nosso mérito. Entende o que eu quero dizer? Por isso é possível que algumas vezes você encontre pessoas demonstrando os dons espirituais e você fala, cara, essa pessoa não sei nem se ela anda direito com Deus. Olha a vida dela como está. Não tem verdadeira liberdade, não anda em santidade. Seu palavreado é ruim, suas atitudes são péssimas, seus filhos estão reclamando. Se é o homem, a esposa não está feliz, se é a mulher, o marido não está feliz. Aquela história de sempre, pastor, eu quero o meu marido aqui da igreja, porque o lá de casa está difícil. O homem é um santo aqui. Mas lá em casa a história é diferente. Os dons são ferramentas. Você não pode avaliar uma pessoa só pelos dons. Por isso eu comecei com os frutos. Os frutos são importantes. Os frutos demonstram o caráter, a comunhão com Cristo, o desejo de ser igual a Ele. Os dons são ferramentas para edificação. Nós não podemos deixar, por outro lado, que o mau comportamento dos coríntios, ou o mau comportamento muitas vezes da igreja, nos impeça de exercer os dons. Esse é o outro lado da história. Porque muitas vezes, muitas igrejas deixam de lado o aspecto dos dons, porque isso dá muita confusão. Porque é estranho às vezes, porque eu não entendo. Nós não queremos isso. Vamos ler o texto aqui, para a gente ter uma ideia melhor da palavra. Versículo 1 do capítulo 12, diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam... Acharam aí? 1 Coríntios 12, versículo 1. Quanto aos dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam... Repitam comigo. Não quero que vocês sejam ignorantes. Não, Paulo já chega assim, agredindo, né? Ignorantes. A gente não... Seus ignorantes. Bom, gente, ignorar é o fato de não saber as coisas direito, tá certo? Então significa, ou você não sabe que eles existem, ou você está usando-os mal. Está claro isso? Isso aqui é ser ignorante. É ignorar que a ferramenta serve para alguma coisa e se usa dessa maneira. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, estou olhando para a vida de vocês, comunitária, estou vendo o que vocês estão fazendo, estou vendo o que vocês estão deixando de fazer, preciso dizer a você, com relação aos dons espirituais, vocês não podem ser ignorantes. Significa dizer tanto que vocês não podem ignorá-los, como não podem ignorar a forma como vocês estão usando essas ferramentas. Versículo 2 diz, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Presta atenção agora, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Esse texto diz nesse versículo, bem claramente, duas coisas. Primeiro, da diversidade dos dons. Guarde isso. Segundo lugar, há uma razão porque Paulo fica dizendo que todos vêm do mesmo Espírito e que é o Senhor quem opera tudo em todos. Porque, como eu disse antes, alguns irmãos, na confusão lá em Corinto, estavam começando a classificar pessoas pelos dons. Olha que coisa incrível. Coisa que nós nunca faríamos, né? Nós somos bem mais evoluídos que o pessoal de Corinto. A gente não costuma, né, classificar alguém, sei lá, pela roupa, pelo carro, pela cara, né? Por quantas vezes vem na igreja, ou porque ela faz. A gente não faz isso.
Mas os irmãos aqui estavam fazendo. Algo que eles receberam de Deus, algo que não era do mérito deles, pura graça de Deus, e eles estavam usando para divisão. E Paulo já chega dizendo, deixa de ser ignorante. Vou falar isso porque vocês vão ficar lembrando disso sempre, né? Ignorante não é uma palavra feia, viu, gente? É aquele que desconhece. Não sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons. Não é o seu dom que é o dom só que vale. Existem outros dons. E o seu dom não é mais importante que o do outro, porque eles vêm da mesma fonte. Por que razão vocês estão criando divisão entre vocês nesse assunto, quando é Deus quem efetua tudo em todos? É isso que Paulo está dizendo. Paulo vem trazer equilíbrio para os irmãos em Corinto nesse aspecto. Então nós já temos algumas coisas aqui. Hoje é a aula meio didática, hein? Nós temos o assunto dos dons. Nós sabemos já que não podemos ignorar os dons, não tanto enquanto não usá-los ou deixar de lado. Esse assunto não é muito do meu interesse. Você não pode fazer isso. Nós não podemos. Nós também não devemos usar os dons de qualquer maneira. Ignorar a sua forma, ignorar o seu propósito. Nós vamos chegar lá. Se você quiser pegar um exemplo sobre os dons, pensa numa grande orquestra sinfônica. Alguém já assistiu assim, ao vivo, uma orquestra sinfônica? Que chique. Eu não. Já quis, mas não consegui. Mas ainda vou conseguir. Mas quando eu vejo na internet, eu acho muito legal. Aquele monte de gente. E tem uma varinha mágica do Harry Potter lá no negócio. Deve ser isso, porque eu não entendo como aquele cara normalmente descabelado, parecendo Einstein, entra com uma varetinha desse tamanhozinho, levanta assim, e ele faz aquele povo fazer um negócio maravilhoso. Acontece que se o cara do violino começar a dar furo, vai estragar o negócio. Acontece que se o cara lá do bumbo não bater na hora certa, a coisa vai ficar desencadeada. Mas quando tocam junto, aquilo é maravilhoso. Cada instrumento tem a sua nota. Cada instrumento tem a sua hora. E cada instrumento faz falta. Você fala assim, nossa, eu tenho orquestra que chega a ter 50, 60, mais músicos. Na hora de começar, o trompetista tem uma dor de barriga. Era a primeira vez dele. Quem toca sabe que sempre acontece dessas, né, Josias? Você não, mas a gente mais normal assim. Mas a gente fica tenso, né? A gente vai ter que fazer uma coisa na frente do professor, às vezes, né? Aquela história toda. O cara ficou mal, não veio. Ninguém ali diz assim, cara, fica tranquilo, nós somos 65. Não é o trompetista que vai fazer falta. Não. Eles têm um segundo trompetista, preparado para entrar no lugar daquele que, por acaso, venha a faltar. Porque a orquestra é importante com o seu todo, e todos contam. Todos fazem falta, todos fazem diferença. Eu assisti ontem, por causa dessa lembrança da sinfonia, faz um parênteses aqui, né, gente? Só um parênteses. Parênteses. Aquele videozinho da Olimpíada de 2012, onde aquele humorista, o Mr. Bean, aparece tocando na orquestra, lá em Londres. Vocês já viram esse vídeo? Depois vocês assistem, aí que vocês vão lembrar da mensagem. A orquestra está tocando aquela música Carruagem de Fogo. Famosa. Quem sabe aí cantarolar? Isso aí mesmo. A gente até chora com aquela música, é tão bonita. Os caras correndo. Aí aparece o Mr. Bean, a função dele é fazer assim, ó. Claro que é uma piada, né? Porque ele não está tocando de verdade, mas aquela era a função dele. E ele começa a falar, ele quer dizer que aquilo é meio chato. Ele começa a fazer outras coisas, sabe? Ele começa dá vontade de pegar um negócio ali, ele fica assim, entendeu? Muito divertido, olhem lá. Mas aquele pedacinho ali faz falta naquela música. A música começa com aquilo.
É muito interessante de ver, porque ele se distrai com aquilo que ele acha tedioso na função dele, ele está fazendo, claro, que uma encenação, e no final é engraçado ver que termina com ele. Ele se distrai a ponto de todo mundo parar no final, e faltava ele fechar lá no pianinho dele. Aí o maestro olha para ele e fala... E aí ele, peraí. Aí ele termina. Aí o maestro faz, tchan, terminou. Faz diferença, gente. Quando a gente entende o nosso papel, independente do que a gente está fazendo. Faz diferença quando você sabe usar as ferramentas e quando você quer usá-las. Vamos em frente aqui, então. Versículo 7, muito importante para nós. Diz assim, a cada um, se Deus faz tudo em todos, se os dons vêm dele, se a diversidade é dada por ele. Ele diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aí aqui você começa a entender toda, talvez, a confusão que existe muitas vezes com os dons. Porque o resultado da confusão, normalmente, é fruto da falta de visão da unidade da igreja e do propósito dos dons, que é visar o bem comum. Então, quando eu vou usar um dom, ou quando eu desejo um dom, quando eu quero que Deus me dê um dom, qual é o motivo que me faz querer esse dom? É apenas que eu sinta alguma coisa? É apenas que eu seja usado? É que eu obtenha algum valor disso? Gente, nós somos pessoas frágeis. Todos nós temos essa dificuldade, nos sentimos, muitas vezes, incapazes, nos sentimos menos. É ou não é? Não nos sentimos valorizados. E aí, quando a gente esquece que o valor que nós temos é o Espírito Santo de Deus em nós, e não há outro valor que possa ser maior que esse, nós temos a chance, a tendência de queremos usar nossas funções na igreja, ou na vida, ou até mesmo os dons que Deus nos dá para serem a nossa identidade. Agora eu me sinto bem, porque eu fiz alguma coisa em nome de Deus. Agora eu me sinto bem, porque eu manifestei um dom de Deus. Nós temos que entender que a nossa identidade está em Cristo. Semana passada nós lemos, Paulo dizia, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha identidade vem dessa questão. Agora, como Deus quer me usar ou vai me usar, isso é um plus, esse é um mais, esse é um resultado, esse é o fruto da videira. A minha identidade vem de eu estar conectado à videira. Porque se eu estiver conectado a uma macieira, o que você é? Um galho de macieira. É simples assim. Se você estiver conectado num... Fala uma árvore ruim aí. Que você não gosta? Carambola? Eu também não. Já pensou? Você se descobre conectado numa carambola? E aí você vai gerar carambola. Você nem gosta de carambola, mas é isso que você está oferecendo. O exemplo é perfeito. Nós precisamos estar conectados na videira. E uma vez conectados lá, você precisa entender, a sua identidade é de videira. Eu sou parte disso, eu sou o ramo da videira. Então, quando Deus te der um dom, quando você for buscar um dom espiritual, entenda que o propósito é o bem comum, é a edificação do corpo, e não o seu bem pessoal. É um privilégio que você seja usado para edificar o corpo, mas não é a respeito disso, não é a respeito de você, é a respeito do corpo. Se as pessoas entendessem isso, duas coisas aconteceriam. Elas buscariam mais os dons espirituais e usariam eles melhor. E muito da confusão que existe em torno desse assunto iria embora. A segunda coisa que ele fala é que ele dá isso conforme a vontade do Espírito, certo? Então é o Espírito que define isso, não é você e não sou eu. Não posso te dar um dom, nem tenho essa capacidade, não posso determinar que dom você tem. É entre você e o seu Deus. É entre você e o Espírito Santo. Sam Storms tem um livro muito legal sobre dons espirituais. Se você tem interesse no assunto, recomendo. Depois eu posto lá uma foto da capa do livro. Recomendo muito você ler esse livro para ganhar um pouco mais de entendimento. É um livro simples, bem fácil de ler, com as referências excelentes, e você vai aprender. Ele diz assim, os dons espirituais são nada menos que o próprio Deus em nós, fortalecendo nossas almas, transmitindo revelações à nossa mente, infundindo poder em nossas vontades e operando seus propósitos soberanos. Operando seus propósitos soberanos e cheios de graça por meio de nós.
Os dons trabalham em nós, são a expressão de Deus em nós para o benefício dos outros, por meio de nós. Deus opera seu propósito soberano por meio de nós. A própria palavra dom nas Escrituras, ela pode ser traduzida e aparece no texto original com 4 palavras diferentes, para você ter uma ideia. Uma delas é carisma, que por isso que a gente fala carismáticos, né, por causa do dom. O dom é um carisma, carismático. A outra palavra é pneumaticon, que é pneumaticon, uma coisa assim, que é a palavra que indica Espírito de Deus, é do Espírito. Então, o dom é do Espírito, ele é um carisma, ele é graça. A outra palavra é diaconia. Conhece essa palavra? Diaconia significa serviço, ministério. O dom é serviço. O dom nós recebemos para servir. E a quarta palavra é energema, no original, que quer dizer agir e realizar. Então, os dons são para o serviço, são para realizar coisas. E como Sam Storms diz aqui, operando os seus propósitos, Deus opera seus propósitos soberanos e cheios de graça por meio de nós. Significa que você se torna um instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Você se torna um instrumento do cumprimento do propósito de Deus na vida de outra pessoa, à medida que você manifesta os dons. Portanto, a conclusão disso é que nós devemos buscar os dons. Certo ou não? Vocês estão convencidos disso? Vocês estão convencidos da necessidade dos dons? Vocês entendem, nós precisamos entender isso, que a igreja vai ter dificuldade de ser realmente edificada sem os dons, porque os dons são ferramentas. Imagina que eu te dou 1.000 tijolos na sua mão e falo para você construir uma casa, bem simples, sabe? 4 paredes, não precisa pôr o telhado não, depois eu chamo alguém. E eu não te dou ferramenta nenhuma. Se vira, mistura a massa com a mão, bota o tijolo com a mão, passa a massa com a mão. Dá para fazer a casa? Dá, né? A casa vai ficar boa? Vai ficar segura? Vai vir um vento? Entende o que eu quero dizer? Agora, se eu der para vocês as ferramentas, essa casa vai ficar bem melhor. Essa casa vai ficar muito mais lisinha, a parede, mais ajeitadinha, retinha. Eu falei de fazer com a mão aqui, a Simone até arrepiou, né, Simone? Construir uma parede com a mão, jogar a massa de qualquer jeito. Imagina você lá alisando cimento. Né? Vai ficar lindo. Vai ficar uma beleza. Fora que vai ficar sem mão, ponto importante. Deixa eu anotar aqui para a minha mensagem. Okay? Talvez seja por isso que muitos de nós estamos desapontados, cansados, porque nós estamos usando só as nossas mãos. Assim, a gente tem que usar as mãos, né? A mão segura a ferramenta. As ferramentas ainda não têm vida própria, não. Alguém precisa segurar. Paulo está nos desafiando para nós não ignorarmos os dons, porque eles são importantes. Ele não diz para botar de lado, porque está sendo mal usado. Ele diz, aprendam como usar. Saibam que eles são para edificação do corpo. Saibam que eles são para que vocês manifestem a graça de Deus e o propósito de Deus. Saiba que eles são para servir os outros. Saiba que eles são algo que eu distribuo, que eu gerencio, que eu determino. E aí ele vai dizer no final do versículo 30 desse capítulo, busquem, portanto, com dedicação os melhores dons. E melhor dom aqui não é assim porque é o melhor que você acha bom. E não é, ele acabou de falar de divisão, não existe um melhor dom. Aquele que ora em línguas é menos do que o que profetiza. Ou o que profetiza é menos do que o que ensina. Ou o que ensina é menos do que aquele que tem sabedoria. Não, todos os dons são de Deus e têm sua função. O que ele está dizendo é o seguinte, quando você pensa na unidade do corpo, quando o seu foco é a igreja ser edificada, quando o seu foco é o outro alcançar a graça de Deus, o melhor dom é o dom que aquela hora precisa. O melhor dom é o dom que está fazendo falta. O melhor dom é aquela ferramenta que você não tem. Na hora que você está construindo, qual é a ferramenta que mais importa? É aquela que você precisa naquela tarefa. Esse é o melhor dom. Busque com dedicação os melhores dons.
Busque com dedicação os melhores dons. Paulo diz isso sobre a divisão, Paulo fala no versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós usamos os dons espirituais para cuidar uns dos outros. Nós cremos nisso, para ministrar uns aos outros. Essa é a função dos dons. Capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz aí, para reforçar isso que nós estamos dizendo. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, ali no começo do versículo 1. Os dons estão banhados e precisam estar banhados no amor. De novo, não é a seu respeito, é a respeito do que Deus quer fazer através de você, da edificação que Ele quer fazer. Paulo propositalmente colocou capítulo 13, tão conhecido sobre o amor, no meio, para chamar a atenção mais uma vez, que em primeiro lugar é a respeito do amor a Deus e do amor ao próximo, no qual nós os servimos de todas as formas possíveis, e os dons espirituais também são uma ferramenta para isso. E ele diz, sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Ele já tinha falado isso no capítulo 12, ele repete no 14, no meio ele fala sobre o amor. Quem gostaria de expressar mais os dons espirituais? Talvez você já tenha algum dom espiritual, você sabe disso, você tem exercido, talvez você tenha um dom espiritual, recebeu do Senhor, mas não esteja exercendo por alguma razão, não esteja praticando. Nós precisamos que a igreja seja realmente uma igreja de pedras vivas. Uma igreja de pedras vivas, ela é uma igreja onde as pessoas expressam os frutos do Espírito. Seu caráter é moldado, mas elas também expressam dons espirituais, elas servem uns aos outros em tudo aquilo que Deus quiser que elas sirvam. Nós não podemos esquecer que nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores do Senhor para a edificação da sua igreja. Cada um no corpo de Cristo tem uma função. Não existe função menos importante, não existe dom menos importante. Nós precisamos estar dispostos a servir. No reino de Deus, na sua igreja, a gente não diz o que é o que a gente quer fazer. A gente diz, Senhor, envia-me a mim. Se não eu, quem? Onde é que eu sou necessário, Senhor? Como é que eu posso servir? A palavra diz, busquem com dedicação. A pergunta que vai ficar para nós hoje é, você tem buscado? E quando você busca com dedicação? O que é que nós temos buscado, se nós não temos buscado isso? Eu vou dizer para vocês, eu mesmo muitas vezes me pego não buscando, me conformo com alguns dons, com algumas habilidades. Não está certo isso. Paulo disse que eu não posso ser ignorante. Mas nós precisamos buscar, então, isso de forma conjunta, com propósito.